Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Robson aqui de Matemática 2 do Personal Educa e nessa aula de hoje a gente vai continuar nosso assunto sobre retas, dessa vez falando sobre posição relativa entre retas, ou seja, se eu tenho duas retas aí, como é que elas se relacionam? Elas são amigas, elas não são? Ou melhor, elas são concorrentes, elas são paralelas? Como que elas andam? Elas andam de lado uma com a outra, uma quer cruzar no caminho da outra, enfim. Como é que elas se relacionam duas retas, afinal de contas? Tá? Pessoal, existem 4 situações possíveis, quer dizer, 3, mas uma aqui a gente tira meio que a gente chamou a atenção. São essas 4 situações que estão aqui. Duas retas, RS. A gente aprendeu na aula passada que as retas têm equações. E aqui eu coloquei uma reta R e uma reta S, as duas que a gente vai comparar, na equação reduzida. Então, o que nós temos aqui? Vamos supor, a reta R, ela é Y igual a coeficiente angular é M, MR aqui, só para lembrar que é da R, X mais NR, onde NR é o coeficiente linear. Mesma coisa para a reta S. Reta S é Y igual a MS, X mais NS, onde MS é o coeficiente angular e NS é o coeficiente linear. Lembrando que o coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa e o N é onde essa reta ela corta o eixo do Y, tá bom? Então vamos supor que nessas 4 situações aqui, a gente tem essas duas equações reduzidas. Veja, equação reduzida. Se você tiver um problema lá e não tiver na equação reduzida, para trabalhar o que a gente vai fazer aqui agora, deixa na forma reduzida. Transforma na forma reduzida, tá bom? 4 situações. A primeira, duas retas R, elas se cortam num ponto. Como é que chama essa situação? A gente já falou sobre isso lá na geometria plana. As retas a gente diz que são concorrentes nessa situação. Elas se cortam num ponto. Como é que faz para descobrir esse ponto onde elas se cortam? Sistema linear que você sabe lá como é que se resolve lá da parte matemática 1, tá? Mas aqui eu tenho uma informação, uma maneira rápida de descobrir se elas são concorrentes ou não apenas olhando para o coeficiente angular delas. Vejam, elas são concorrentes porque o ângulo delas é diferente, o ângulo alfa e o beta aqui dessas retas são diferentes. Na prática eu estou querendo dizer o seguinte, MR é diferente de MS. Se eu pegar a equação reduzida de duas retas, que eu nem estou vendo no desenho, e eu vi que o coeficiente angular delas é diferente, então eu posso concluir direto que elas são concorrentes. Legal, né? Fácil, né? Uma situação dentro dessa, mais interessante do que qualquer reta concorrente, ela pode ser assim, assado, mas uma mais interessante é quando o ângulo formado entre elas é de 90 graus. Nesse caso, nós dizemos que as retas são perpendiculares. Se eu não tenho desenho, como é que eu faço para descobrir se elas são perpendiculares, sim ou não? Bom, além de ser diferente os coeficientes angulares, eles satisfazem a seguinte relação. O produto MR vezes MS, o produto dos coeficientes angulares, tem que dar menos 1. Você tem lá a equação reduzida das retas. O produto do coeficiente angular delas deu menos 1, você pode concluir que elas são perpendiculares, mesmo sem vê-las. Tá bom? Uma outra situação é quando elas não são concorrentes. Aí elas podem ser paralelas distintas. Nesse caso aqui, né? Como é que eu faço para saber se duas retas são paralelas? Olha, basta olhar aqui, né? Para ser concorrente não tinha que ser diferente? Então, para ser paralela, o coeficiente angular tem que ser igual. Se elas tiverem o mesmo ângulo, né? Claro, elas estão caminhando juntas, paralelamente, na mesma direção, o coeficiente angular é igual. Agora, se além do coeficiente angular, elas também tiverem o coeficiente linear iguais, eu digo que elas são iguais. Uai, a equação é a mesma, ou seja, elas são coincidentes, é a mesma reta, é a quarta situação. Então essas são as 4 posições relativas que nós podemos considerar de retas. A questão é que aqui tem um desenho, mas a grande graça é que com essas informações, só com a equação delas e com essas informações que a gente viu aqui, a gente pode concluir essas informações, se elas são coincidentes, paralelas, perpendiculares ou concorrentes. Pessoal, lembrando que esses exercícios que a gente faz aqui na aula estão disponíveis para você lá no material, ali no site do Personal Educa, vem junto com essa aula, anexo a essa aula, os exercícios que eu faço aqui na aula, mas só o enunciado lá para você acompanhar lá no seu computador, ok? Então vamos lá. O exercício 1 da FEI está resumido aqui, você pode acompanhar lá no enunciado, mas está resumido aqui. Tem duas retas. A primeira, uma reta chamada reta R, ela tem uma inclinação de 135 graus e sabemos que o ponto 3,5 está nessa reta. Não vou nem fazer o desenho dela. Então a gente vai trabalhar, é geometria analítica, mas sem desenho.
tá? Nesse caso, olha, sem desenho nem precisa. Geometria analítica exatamente por isso, né? Inclinação de 135 graus e esse ponto pertence à reta. E tem uma outra reta S que é perpendicular a R, olha que informação legal, e tem um ponto que pertence a essa reta S aqui, que é o 5,3 dado. E a pergunta é, qual é a equação da reta S? Ou seja, dá para saber quem é essa reta S só com as informações que estão aqui? Bom, vamos pensar na reta R, ou seja, vamos pensar na equação da reta R. Não foi pedida, mas sem ela, como é que você vai fazer o exercício? Né? Equação da reta R. Eu tenho informações? Tenho. Quais informações? Ângulo e ponto. Ângulo. Posso calcular o coeficiente angular. Tangente do ângulo é o M, né? É a tangente do 135, que nós lembramos que é menos 1. Portanto, a equação da reta R é, vamos chamar de MR aqui, MRx mais NR. Bom, MR é menos 1 e NR falta descobrir. Então, Y é menos x mais NR. Quem é NR? Como é que faz para descobrir? Pega um ponto que você tem que pertence à reta e substitui. X igual a 3, Y igual a 5. Y igual a 5, X igual a 3. Olha só, vai descobrir NR de graça, né? Joga o menos 3 para cá, fica NR igual a 5 mais 3, 8. Olha só que legal. Equação da reta R, menos x mais 8. Bonitinho, né? Tranquilinho. Isso a gente lembrou da aula passada. A gente aprendeu a fazer essas coisas na aula passada. Bom, agora, equação da reta R, que foi a pergunta feita no exercício. Equação da reta S, né? Qual é a equação da reta S? Bom, pessoal, eu tenho um ponto. Ok. Não tem mais nada. Tenho sim, tem uma informação. Essa informação me diz que S é perpendicular, e aí a gente pode usar essa notação aqui, S perpendicular à reta R. O que isso significa? Lembra lá da introdução dessa aula? Significa que MS vezes MR, os coeficientes angulares, o produto deles tem que dar menos 1. E nós conhecemos o coeficiente angular da reta R, é 8. Então, no lugar do MR eu ponho 8. Então, quanto vale MS? MS é menos 1/8. Olha só que legal. Eu não tinha informação de ângulo, mas eu pude descobrir pela informação de que ela é perpendicular a R, né? Então, MS é menos 1/8. Tá, então peraí. Então, já sei que a equação da reta S é igual a Y igual a menos 1/8 de x mais NS. E quem que é NS? Para descobrir NS, basta usar a informação de que o ponto 5,3 está na reta S, ou seja, x igual a 5, y igual a 3, tem que satisfazer essa equação. 3 menos 1/8 de 5 mais NS. 3 igual a menos 5/8 mais NS. Portanto, NS é 3, jogo menos 5/8 para lá, fica mais 5/8, soma de equações, de frações, 8 vezes 3 dá 24, 8 vezes 5 dá 5, isso aqui dá 29/8, tá bom? Então, olha só, posso concluir daqui que 3 é... Opa, daqui não, daqui em cima, né? Daqui de cima. Posso trocar esse NS já direto por 29/8. Essa daqui é a equação reduzida da reta S. Seria mais bonito até se você multiplicar todo mundo por 8 e ficar assim, né? 8y, joga o x para cá, mais x menos 29 igual a 0. Essa é a equação geral, se você quiser. Já está certo assim, mas se você quiser deixar na forma geral, é essa. Pessoal, vamos fazer um primeiro exercício, então, exercício da FEI. Só um comentário aqui, você pode acompanhar o enunciado desses exercícios completamente lá no material que está disponível no site, anexo a essa aula. Dá uma olhada lá no Personal Educa, anexo a essa aula. Os exercícios que a gente faz aqui na aula, o enunciado está completo lá. Aqui eu só coloco as informações reduzidas, tá bom? Falando em reduzida, vamos voltar lá para as nossas equações reduzidas e tal. Vamos lá, pessoal, tem duas retas. Uma reta R de inclinação 135 graus e que contém um ponto 3,5. E tem uma outra reta S, que segundo o enunciado do exercício, é perpendicular à reta R e contém um ponto 5,3. Pergunta-se, qual é a equação da reta S? Vamos fazer esse exercício sem desenho. Veja só, geometria, mas geometria analítica, não tem nem desenho nesse caso, tá? Queremos saber a equação da reta S. Só uma coisa aqui, vamos resolver, claro, vamos tentar descobrir a equação da reta S. Nós sabemos que a equação reduzida tem que ser dessa forma. Y igual a MSx mais NS, onde MS é coeficiente linear, MS é coeficiente angular e NS é coeficiente linear. Bom, eu tenho uma informação da reta R.
reta R tem ângulo de 135 graus e tem um certo ponto, ou seja, eu consigo encontrar a equação da reta R fácil, né? Mas nem vou me preocupar muito, vou me preocupar mais com a equação da reta S. Eu tenho um ponto. E aí? Não tem nem outro ponto, nem outro ângulo? Eu não tenho um ângulo, mas tem uma informação importante. Essa reta S é perpendicular à reta R. O que significa isso? Significa que o produto do coeficiente angular das duas retas tem que dar menos 1. Então, para eu descobrir esse coeficiente angular, basta eu tentar descobrir o MR. Será que dá para descobrir MR? Claro, né? MR é o quê? É o coeficiente angular da reta R. É a tangente do ângulo. É a tangente de 135 graus. Tangente de 135 graus é menos 1. Portanto, MS vezes menos 1 tem que dar menos 1. Que número que eu multiplico por menos 1 para dar menos 1? 1. Né? Portanto, o coeficiente angular da reta S é 1. Então, y é igual a x mais ns. Olha só. Tá? Só falta descobrir ns. Mas qual outra informação que eu tenho? Que o ponto 5, 3 está nessa reta. Ou seja, x igual a 5, y igual a 3 está nessa reta. Y igual a 3, x igual a 5, tem que satisfazer essa equação. Se tem que satisfazer essa equação, significa que o ns é 3 menos 5, ns é menos 2. Tá? Se o ns é menos 2, eu volto aqui e eu descubro que a equação da reta S é y igual a x menos 2. Bom, pessoal, o segundo exercício aqui da FGV. Seguinte, segundo enunciado do exercício tem 4 pontos lá marcados. A, B, C e D. Ponto A, 2, 3, B, 6, 5, C, 3, menos 1, D, 5, T. Tá. A pergunta é exatamente essa. Qual é o valor de T, sabendo que as retas formadas pelos pontos, dada, né, pelos pontos A e B e pelos pontos C e D, que essas retas são paralelas. Esse símbolo aqui, lembrando, são de retas paralelas. Então, eu tenho duas retas, A, B, C, D, e eu sei que elas são paralelas. Pergunta-se qual é o valor de T nessa circunstância. Bom, primeiro, pessoal, vamos pensar na reta AB. Para saber que duas retas são paralelas, lembra? É simplesmente, se eu chamar essa reta de R e essa de S, é simplesmente lembrando que MR e MS têm que ser iguais, tá bom? Bom, vamos lá. Então, qual que é o valor de MR? O que é MR mesmo? É o coeficiente angular. Como é que eu calculo MR? Ioiô me xoxô nesse caso. Por quê? Porque eu tenho 2 pontos. Ioiô me xoxô. O que me diz? y1 menos y0 igual a m, x1 menos x0. Então, vamos lá. 5 menos 3, que é os y, vamos colocar em parênteses aqui. 5 menos 3 é m vezes 6 menos 2. Ioiô me xoxô. Lembra lá da aula passada, tá? 5 menos 3 é 2, 6 menos 2 é 4, portanto, m é 2 quartos, portanto, m é meio, ok? Bom, e qual é o valor de m? M no caso é mr, tá? Só para deixar claro aqui. Bom, mas se as retas são paralelas, então ms também vale meio, né? Então ms é mr que é meio. Isso é interessante, porque agora eu vou calcular o coeficiente angular da reta S. S é CD, né? Então vamos lá. Eu já sei, de novo, vou só lembrar a fórmula para você aqui, para você que não está lembrando. y1 igual a y0 igual a ms. x1 menos x0. E eu me xoxô, tá? Então vamos lá. Pontos da reta S. y1 menos y0. t menos menos 1, pode ser? T menos menos 1, o menos da fórmula, o menos 1 do número aqui, tá? Igual a ms, ms é meio, x1. Vamos lá, eu fiz t menos menos 1, então vou fazer 5 menos 3, né? x1 é 5, x0 é 3, tá? Então, t menos menos 1 é mais 1, igual a metade de 5 menos 3, que é 2. t mais 1 é metade de 2, que é 1, né? Então, t igual a 0. T igual a 0, essa é a resposta. A ordenada de D, a coordenada y de D é 0, alternativa D. Bom, pessoal, então vamos para o terceiro exemplo aqui agora dessa parte, exercício da Cefet, antigo. Dê as condições sobre o valor de A para que essas duas retas aqui,
AY menos x igual a quadrado menos 1, veja, x e y continuam sendo as variáveis. O a é um número aí que a gente quer saber condições aí. Para que essas retas, essa que eu falei primeiro e essa daqui, y mais a quadrado x igual a mais 1, primeiro, sejam paralelas. Qual deve ser o valor de A? Ou quais são os valores de A para que elas sejam paralelas? E para elas serem concorrentes? E para elas serem perpendiculares, tá? Bom, você deve perceber lá que no começo da aula a gente estava sempre trabalhando com a equação das retas da forma reduzida. E aqui não está da forma reduzida, está mais ou menos da forma geral, né? Então vamos tentar deixar elas da forma reduzida. Para deixar da forma reduzida, o que eu tenho que fazer? Tem que deixar o y sozinho de um lado. Então vamos para a primeira aqui, ó. AY menos x igual a quadrado menos 1. Vamos deixar o y sozinho. AY igual a x mais a quadrado menos 1. A quadrado menos 1 é um número, né? Então, y igual a, passo a dividindo, fica assim. X sobre a mais a quadrado menos 1 sobre a. Mas toma cuidado. Para eu passar o a dividindo, é porque o a tem que ser diferente de zero. Tá? Então, veja. Eu tenho que ainda analisar, depois que acabar, o que acontece quando o a é zero. Tá? Bom, pessoal, isso daqui essa é a primeira. A segunda, vamos lá para a segunda. Y, aqui é só jogar para lá, né? Menos a quadrado x mais a mais 1. Tá bom? Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Quais são as condições para que as retas sejam paralelas? Olha só, está na forma reduzida já. Para essas retas serem paralelas, o que tem que acontecer? MR, ou seja, M da, vamos chamar que essa daqui seja AR e essa seja S, MR tem que ser igual a MS, os coeficientes angulares têm que ser iguais. Qual é o coeficiente angular? Na primeira, 1 sobre A, né? E na segunda, menos A quadrado. Quando isso é igual? Quando 1 sobre A é igual a menos A quadrado. Multiplicando em cruz, quando A ao cubo igual a 1, ou seja, quando A ao cubo igual a menos 1. Que número que é o cubo dá menos 1? Que número que vezes ele mesmo 3 vezes dá menos 1? O próprio menos 1, só ele, né? Então, A menos 1 é o único que satisfaz essa equação, o A igual a menos 1 é o que satisfaz essa parte aqui. Então, A menos 1 para que as retas sejam paralelas. Quando que elas são concorrentes? Bom, item B. Quando que elas são concorrentes? Para ser concorrente, o que tem que acontecer? MR diferente de MS. Uai. Então ficou fácil, né? Se MR igual a MS quando A é igual a 1, então isso acontece quando A é diferente. Super fácil, né? Então A é diferente de menos 1 aqui. Diferente de menos 1. E quando... Menos aqui, tá? Menos 1. E quando que elas são perpendiculares? Bom, aí tem um pouquinho mais de graça. São perpendiculares quando MR vezes MS dá menos 1. Bom, MR, ou seja, o M da primeira, é 1 sobre A. O M da segunda é menos A quadrado. E a pergunta é quando que isso dá menos 1. Vamos lá. 1 sobre A vezes menos A quadrado é menos A quadrado sobre A, que é igual a menos 1. Menos com menos vai sumir, vai ficar assim. A quadrado sobre A igual a 1. A quadrado sobre A, qualquer coisa ao quadrado sobre A, né? A sobre A igual a 1. Então, quando que as retas... Essas duas retas R e S são perpendiculares quando o A for igual a 1. Só que lembra, está faltando eu analisar uma situação, que é quando o A for 0. Então vamos voltar aqui. E quando o A for 0? Vamos lá, vamos lembrar essa situação aqui. Vamos pagar aqui para continuar. Só falta analisar essa última situação. Por quê? Porque senão não podia passar o A dividindo para deixar a equação da forma reduzida como a gente deixou, né? Então quando o A é 0, o que acontece? Vamos lá. Na primeira... Quando eu pôr o A igual a 0, isso aqui some, fica o quê? Menos x igual a menos 1, ou seja, x igual a 1. Tá? Bom, ou seja, a equação da reta é x igual a 1. O que significa isso mesmo? Você lembra? X igual a 1 significa que no 1 é onde está a reta. Então a reta é essa daqui. A primeira reta, vamos chamar de R, é essa daqui. Essa daqui. Tá bom? Quando A é 0, a segunda reta que a gente vai chamar de S, aqui dá 0, aqui dá 0. Então fica y igual a 1. O que significa y igual a 1? Significa que essa reta ela vai do y igual a 1 eternamente, né? Então olha só que situação interessante. Vamos fazer o desenho. A gente tem x igual a 1, a primeira reta. Y igual a 1, a segunda reta. O que está acontecendo? Elas são paralelas. Como aqui faz 90 graus, aqui também tem que fazer 90 graus.
Significa que nessa circunstância, R e S são perpendiculares também. O que eu posso concluir disso? Que não é só perpendicular em A igual a 1, essas retas também são perpendiculares em A igual a 0, tá vendo? Então ficaria incompleto se você tivesse esquecido de analisar o caso igual a igual a 0. Bom, pessoal, então agora a gente vai falar um pouco de distância entre ponto e reta. O que significa isso? Bom, já falou de ponto na aula passada. Várias vezes, na aula passada, não, retrasada, a gente falou bastante de ponto. Na aula passada a gente falou de reta e hoje a gente está relacionando, já fizemos a parte de relacionar retas. Agora a gente vai relacionar ponto com reta. Como é que você relaciona ponto com reta? Um ponto, ele pode estar ou não na reta. Né? Não tem graça, né? Como que eu sei se um ponto está ou não numa reta se eu conheço as coordenadas do ponto e a equação da reta? Basta você pegar as coordenadas do ponto, substituir na equação da reta e ver se deu certo. Se deu certo é porque o ponto está na reta, senão ele não está. Né? Então não tem muita graça falar nessa questão. Mas a gente pode calcular a distância entre ponto e reta. Então, peraí, vamos entender a situação. Eu tenho um ponto que eu falei que ele tem coordenadas x0, y0. Cadê o plano cartesiano? Tá aí, em algum lugar. Tá? Mas eu só desenhei uma situação hipotética aqui, só coloquei o que a gente precisa, enxergar o ponto e a reta. Tá? Pontos x0, y0, né? Tá aqui. E a reta R, que tem a equação geral ax mais by mais c igual a 0. Nesta situação, a gente precisa usar a equação geral, fica mais fácil. Tá? Então, não use equação reduzida nesse caso, use equação geral nesse caso. Tá? Nessa situação entre calcular a distância entre ponto e reta. O que significa isso? O ponto P, como eu disse, ele pode estar ou não na reta. Para ele estar na reta, simplesmente ele vai satisfazer a equação. Quer dizer, a hora que eu colocar x0 e y0 aqui, vai dar 0. Ok, vai ser verdade. Agora, se ele não estiver na reta, ele está a uma certa distância. Ou seja, quando eu pegar um segmento que sai desse ponto e faz 90 graus com a reta, isso daqui tem uma certa distância. Na prática, essa distância é que a gente chama de distância entre ponto e reta. Então, a distância entre o ponto P e a reta R, a gente pode até denotar assim, distância entre P e R, tá? Que é esse D aqui, tá? É esse D. Tem uma certa fórmula para isso, não é difícil, mas é uma das poucas que é às vezes um pouco mais complicadinha de memorizar, mas não é difícil, tá? A questão é o seguinte, o que significa essa distância? Você podia falar assim, mas e se eu quisesse calcular a distância desse ponto até a reta R naquele ponto ali? Ué, tudo bem, só que é o seguinte, a distância D é a menor distância entre o ponto P e um ponto qualquer da reta R. Então, por isso que a gente chama essa menor distância de distância entre um ponto e uma reta. Tá bom? Bom, distância entre ponto e reta é dada, então, por qual fórmula? Qual que é essa tal fórmula que você está falando aí? Olha, é o seguinte, acompanha comigo. Copia a equação geral da reta. Claro, sem o igual a zero. Só a equação, só a parte do começo aqui, antes do igual a zero. Tá? E divide põe módulo e divide pela raiz quadrada do acompanhante do x ao quadrado mais o acompanhante do y ao quadrado. Um pouco estranho, mas dá uma olhadinha com calma aí, faz uns 2 exercícios que você já pegou essa forma. Tá? Não é difícil não. Em cima, módulo da parte que está antes do igual a zero da equação geral. E embaixo, raiz quadrada do acompanhante do x ao quadrado mais o acompanhante do y ao quadrado. Só que, cadê o ponto P na história? O ponto P não tem coordenada x0 e y0? Então, em cima, ao invés de eu colocar a equação de uma forma geral, normal, eu vou colocar com as coordenadas do ponto P. Pronto. Essa é a distância entre o ponto P e a reta R. Um exercício aqui agora da Federal de Pernambuco. Olha que trivialzinho o enunciado. Qual a distância do ponto P, 5, 3, a reta que passa por 0, 4 e 3, 0? Vamos lá. Vou fazer um desenho aqui. X e Y. Vamos pegar lá o ponto 0, 4, ou seja, 0 no X, 4 no Y. E 3 no X, 0 no Y. Essa reta tem que passar por esses dois pontos. Eu vou fazer aqui da forma como a gente viu lá na aula passada. Tá vendo como corta o eixo X e o eixo Y? A gente pode fazer a equação da forma paramétrica, a equação dessa reta. Então vamos lá. Vamos chamar a reta de reta R. Qual que é a equação paramétrica mesmo? X sobre 3, porque está cortando o eixo X no 3, mais Y sobre 4, porque está cortando o eixo Y no 4, e isso tem que ser igual a 1. Bom,
Mas a gente está querendo calcular a distância entre um ponto e a reta. Para isso eu preciso da equação geral. Então vamos deixar essa equação aí na forma geral? Bom, uma soma de frações, como é que a gente faz? Calcula o MMC entre 3 e 4, 12. 12 por 3 vezes x, 4x. 12 dividido por 4 vezes y, 3y. Isso tem que dar igual a 1. Igualdade de frações, 4x mais 3y igual a 12. Portanto, 4x mais 3y menos 12 igual a 0. Essa é a equação geral da reta R. Olha que facinho que foi, porque essa é uma equação paramétrica. Ah, eu não gosto de usar a equação paramétrica, eu não sei. Faça das outras formas como a gente sabe. Usa Yami Shoshu, usa a equação reduzida, o que você quiser. Tá bom? Dá para fazer. Enfim, temos aí a equação da reta R, equação geral da reta R, porque eu quero calcular a distância entre ponto e reta. Então vamos lá. O ponto, lembrando, é o ponto 5, 3. Qual que é a fórmula mesmo para calcular a distância entre o ponto P e a reta R? Isso é, pega a equação, a parte que está antes do igual a zero da equação e coloca lá. 4x mais 3y menos 12 em módulo e divide pelo que mesmo? Raiz quadrada do acompanhante de x ao quadrado mais o acompanhante de y ao quadrado. Distância, só que não é só isso, né? O que a gente vai fazer agora diferente? O que tem o P a ver na história? Né? A gente vai pegar as coordenadas do P, x e y, e vai substituir lá. No x eu coloco 5, no y a gente coloca 3. Tá bom? Então vamos lá. Distância de P a R vai dar o quê? 4 vezes 5, 20. 3 vezes 3, 9. Menos 12 sobre. Raiz quadrada de 4 ao quadrado é 16. Com 3 ao quadrado, 9, 16 mais 9, 25, raiz de 25, portanto a distância de P a R é 29 menos 12, 17, módulo de 17, sobre raiz de 25 que é 5, módulo de 17, 17 é positivo mesmo, né? Então 17 quintos, portanto a distância de P a R é 17 quintos, alternativa B. Bom pessoal, esse exercício que a gente vai fazer aqui agora tem a ver com distância entre ponto e retas, mas é um pouco diferente. Porque olha só, exercício FGV, ele dá a equação de duas retas e faz a seguinte pergunta: qual que é a distância entre as retas? Peraí, a gente não falou disso. Não, a gente não falou disso, concordo. Eu sei que você não fica chateado comigo não. Ó, pessoal, duas retas, R e S. Se elas forem paralelas, eu consigo calcular a distância entre elas. O que seria a distância entre elas? Olha só, pega qualquer ponto e faz a projeção de 90 graus na outra reta. Olha, dá uma certa distância. Pega qualquer outro ponto e faz a projeção de 90 graus na outra reta. Está percebendo que é sempre a mesma distância? É como se fosse um rio e você estivesse medindo de um lado a outro do rio, de uma margem a outra do rio. É sempre o mesmo tamanho, não é? Então esse tamanho que é de um ponto até o outro fazendo 90 graus, até a outra reta fazendo 90 graus, é o que a gente chama de distância entre as retas. Se as retas R e S forem paralelas. Agora, pensa comigo. Reta R e reta S que sejam concorrentes. Qual que é a distância entre elas? Zero, né? Elas se cortam num certo momento. Então, quer dizer, não dá para falar que elas são distantes uma da outra. Não, elas vão passar uma pela outra. Por mais que elas vão ficando distantes com o passar do tempo, em algum momento elas se cortam. Então, nem dá para falar em distância nessa situação. Só dá para falar em distância nessa circunstância em que as retas R e S são paralelas. Ok? Feito um apêndice a esse assunto, nota que no exercício da FGV, a FGV explica o que é a distância entre R e S. Tá bom? Eles dão uma ideia aí, mas aqui está esclarecido. Tá? E vamos entender então muito bem como é que calcula esse exercício para entender como é que calcula. Bom, vamos lá. Temos duas retas, R e S. E essas retas, elas são paralelas? Bom, para saber se elas são paralelas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar deixá-las na forma reduzida. Então, vamos deixar a reta R na forma reduzida. 3x mais 4y igual a 0. Para deixar na forma reduzida, deixo o y sozinho. 4y igual a menos 3x, portanto, y igual a menos 3 quartos de x. Tá? Reta S. Reta S está aqui, ó. 3x mais 4y mais 10 igual a 0. Deixo o y sozinho, 4y igual a menos 3x menos 10, y igual a menos 3 quartos de x menos 10 quartos. Olha só que interessante, os coeficientes
angulares, menos 3 quartos, menos 3 quartos. Coincidiu, portanto eu posso concluir que as retas RS são paralelas, de fato. Agora dá para calcular a distância entre as retas RS, senão eu já concluí que a distância era zero. Claro, nota que o exercício da FGV é um exercício de teste e que a alternativa distância igual a zero não tem. Então você nem precisaria fazer isso daqui. Isso eu estou fazendo para que você entenda e caso tenha um exercício um pouco mais complexo sobre isso, você saiba argumentar, tá bom? Então vamos lá. Como é que faz? Você tem a equação da reta R e da reta S. Para calcular a distância entre as retas, basta você pegar qualquer ponto de uma das retas e calcular a distância dele para a reta S. É simples assim. Agora, olha para a reta R. Fala um ponto aí que está na cara que está na reta R. Um x e um y que satisfaz essa equação. Que tal 0, 0? Põe x igual a 0 e y igual a 0 aqui. 3 vezes 0 dá 0, 4 vezes 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0. Ok. 0, 0 está na reta R. E na reta S, a reta S tem a equação 3x mais 4y mais 10 igual a 0. Faltou um igual a 0 aqui, mas dá para entender, né? Tá. Pessoal, distância entre ponto e reta de novo. Voltamos para o problema anterior. Calcular a distância entre 0 e 0. Vamos chamar de P esse ponto aqui. Distância entre 0 e 0 e a reta S. Qual que é a distância entre o ponto P, 0, 0 e a reta S? Qual que é a fórmula mesmo? Em módulo, eu ponho a equação da reta S. Embaixo, eu coloco a raiz quadrada do acompanhante de x ao quadrado mais o acompanhante de y ao quadrado. E no lugar do x e do y, a gente coloca as coordenadas do ponto P. No caso, 0. No caso, 0. Tá bom? Então vamos lá. 3 vezes 0 dá 0, 4 vezes 0 dá 0, sobrou só 10 em cima. Então ficou módulo de 10 sobre 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, raiz de 9 mais 16 é raiz de 25, raiz de 25 é 5. 10 é um número positivo, portanto, módulo de 10 é 10 mesmo. 10 sobre 5 dá 2. Portanto, a distância entre R e S é a mesma coisa que eu calcular a distância de qualquer ponto, no caso pode ser o R, o 0, 0 até a reta S, e essa distância é 2. Portanto, eu posso dizer que em qualquer ponto que eu pegar na reta R, qualquer um, até a reta S, fazendo 90 graus, essa distância é 2. Ok? Alternativa D. Pessoal, o último exemplo da aula de hoje é um exercício da UEL que eu adaptei para que a gente pudesse lembrar um pouquinho de tudo que a gente falou nessa aula, né? Resumir um pouquinho de tudo que a gente falou nessa aula, até um pouquinho também do que a gente falou sobre reta, né? Desde a aula passada, tá bom? A questão é a seguinte, tem 3 pontos, A, B e C dados aí, e a primeira pergunta é o seguinte, qual é a equação da reta AC? Segunda pergunta, qual que é a distância do ponto B até a reta C? Então tem lá, uma reta AC e tem um ponto B possivelmente fora de AC, não sei. Vamos chamar essa reta de R para facilitar a nossa vida? Tá? Terceira pergunta, qual que é a equação da reta paralela a AC passando por B? Então, peraí, tem uma outra reta que eu estou falando que é paralela a AC passando por B. Estou querendo saber qual que é a equação dessa reta. Item D, qual é a equação da reta perpendicular a C passando por B? Agora é o seguinte, eu quero saber a equação dessa aqui, ó, que faz 90 graus. Tá vendo? Então é um exercício muito interessante, porque nos ajuda a ver várias coisas aí do que a gente já falou. Vamos para a primeira parte. Qual que é a equação da reta AC? Vamos lá, eu tenho 2 pontos. A é 0, 0 e eu tenho o ponto C que é 4, 1. Qual que é a equação da reta? Vamos lá. y1 menos y0 igual a mx1 menos x0. E eu me xoxou. Vamos lá. Vamos escolher y1 e x1 daqui do ponto C e x0 e y0 do ponto A. y1 é 1, y0 é 0. M, x1 é 4, x0 é 0. Então fica assim, 1 menos 0 é 1, m vezes 4 menos 0, que é 4. Portanto, m é 1/4. Logo já descobrimos o coeficiente angular da reta R, da reta AC. Então tá, então essa reta ela é y igual a 1/4 de x mais n. Falta descobrir o n. Então, o que a gente faz para descobrir o n? Substitui qualquer ponto da reta aqui. Vamos pegar o ponto A igual a 0, 0. O A, 0, 0, ele pertence a essa reta. Portanto, se eu colocar 0 no x e 0 no y, tem que satisfazer a equação.
0 igual a 1/4 de 0 mais n. Logo, o que a gente pode concluir? Que o n é 0. Não é? Então, a gente pode vir aqui e concluir que a equação dessa reta é 1/4 de x mais 0, ou seja, 1/4 de x. Tranquilo, né? Ou, se eu quiser passar o 4 multiplicando o y, fica 4y igual a x. Ou, vamos colocar aqui até a resposta final, x menos 4y igual a 0. Essa daqui é a equação geral. X menos 4y igual a 0. É essa a equação geral da reta R, da reta AC. Tá certo? Essa é a resposta. Tá claro? Agora para o item B. Distância entre ponto e reta. Qual que é a distância do ponto B até a reta, até a reta AC? Qual que é essa distância? Vamos lá. A distância é o que mesmo? Módulo da equação da reta. Equação da reta é x menos 4y, dividido pelo que? Raiz quadrada do acompanhante de x ao quadrado, 1, mais acompanhante do y ao quadrado, menos 4. Tá? Distância do ponto B até a reta R é o que mesmo? Aliás, lembrando, né? Quem que é o x e quem que é o y? No lugar do x e do y, a gente coloca as coordenadas do ponto B. No lugar do x, a gente põe 2. No lugar do y, a gente põe 3. X igual a 2, y igual a 3, coordenadas ali. Tá bom? 4 vezes 3 dá 12. 2 menos 12 dá menos 10. Então, módulo de menos 10 sobre 1 ao quadrado é 1. Menos 4 ao quadrado é 16, 1 mais 16 é 17, raiz de 17. Portanto, módulo de menos 10, 10 sobre raiz de 17. Tá claro? Distância entre B e R, 10 sobre raiz de 17. Se você quiser racionalizar, ou seja, multiplicar em cima e embaixo ainda por raiz de 17, né, só para tirar a raiz do denominador, a gente pode concluir que isso daqui é 10 raiz de 17 sobre 17, mas só para uma resposta mais bonitinha, mas estava correto já se você tivesse deixado 10 sobre raiz de 17, tá bom? Vamos lá, item C. Item C. Qual a equação da reta R, qual a equação da reta paralela a AC, passando por B, essa pontilhada de preto aqui. Vamos supor que essa reta seja a reta S. Paralela a R, passando por B. Qual que é a equação dela? Bom, pessoal, se ela é paralela, significa que o coeficiente angular dessa reta tem que ser igual ao coeficiente angular da primeira. Ou seja, tem que ser igual a 1/4. Então, já sei que y é 1/4 de x mais n. Como é que faz para descobrir o n? Pega um ponto qualquer dessa reta S e substitui aqui. Que ponto? Claro, B. Tem que passar por B, não tem? Então, significa que B pertence a essa reta S. Então, usa B, 2, 3 aqui. No lugar do y, a gente põe 3. No lugar do x, a gente põe 2. E pronto. Vai sair, né? 3. 1/4 de 2, meio. Né? Multiplicando do lado de lá por 2, fica n igual a 2 vezes 3. N igual a 6. Logo, eu já posso concluir, ó. Volta aqui. Troca esse n por 6. A resposta é equação da reta S paralela a AC passando por B, 1/4 de x mais 6. Aí você pode multiplicar por 4 dos dois lados, dar uma ajeitada aí para conseguir a equação geral, caso você queira. Tá bom? Enfim, vamos só fazer o último item aqui. Qual é a equação da reta perpendicular a AC passando por B? Essa reta vermelha agora, tá vendo? Ó? Perpendicular à reta R a C passando por B. Como é que faz? Vamos lá, não é difícil. Lembrando que o coeficiente angular da reta R é 1/4, nós acabamos de usar isso, acabei de apagar, mas a gente vai usar, né? Lembra, o coeficiente angular da reta R é 1/4, só para lembrar, porque eu acabei de apagar isso. Item D, qual é a equação da reta perpendicular? A reta vermelha, vamos chamar de reta T. Qual é a equação da reta T? Tá bom? Pessoal, se é perpendicular, o que nós sabemos? Que o coeficiente angular dessa reta T vezes o coeficiente angular com a reta R, da qual ela é perpendicular, isso tem que dar menos 1. MT vezes 1/4 tem que dar menos 1. Portanto, que número que eu multiplico por 1/4 para dar menos 1? Menos 4. Tá? Coeficiente angular é menos 4. Bom,
Tudo bem, então qual que é a equação da reta? Y igual a menos 4x mais n. Para descobrir o n, o que eu faço? Pego um ponto que está nessa reta. Que ponto que eu vou pegar? Claro, a informação foi, está passando por B. Então quer dizer que B, 2, 3 está nessa reta. Substitui o y por 3, substitui o x por 2, logo a gente descobre o n. Ó. 3 igual a menos 8 mais n. Jogando o menos 8 para cá, fica assim, 3 mais 8 igual a n, portanto n igual a 11. Logo, ó, volta aqui, substitui o n por 11, y igual a menos 4x mais 11, essa é a resposta do item D. Essa é a equação da reta perpendicular a AC passando por B. E assim a gente encerra essa aula e a gente se vê na próxima aula. Até mais!